os judeus e os gentios. A etimologia da palavra gentio é usado para nações, estrangeiros, pagãos. Gentio era também um termo usado para dar às pessoas que não eram judeus, israelenses ou hebreus. Era também usado para as pessoas que não conheciam o Evangelho do Reino, ou para se referir aos que criam em deuses estranhos, os pagãos. E também para o conhecimento dos irmãos, eu queria explicar a palavra Cristo. Na etimologia da palavra Cristo, que é um termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido ou coberto em óleo. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico para Mashiach, que transliterado para português fica Messias. Essa palavra é um título para Jesus e não é o sobrenome de Jesus, mas um título. Porque Jesus veio a ser aquele de quem os profetas falaram em profecia da parte de Deus no Antigo Testamento. Dizer Jesus Cristo é o mesmo que dizer Jesus ungido. Jesus Messias é o mesmo que dizer Jesus enviado. Jesus era homem judeu que, segundo os evangelhos, nasceu em Belém da Judéia. E de fato, Jesus veio a ser aquele prometido de Deus. Veio a ser o ungido, o Cristo, o enviado, o Messias. Bem, voltando aos gentios, por um longo tempo houve uma parede de separação entre o povo judeu, o povo escolhido por Deus, e os gentios. Efésios 2, 11 ao 20. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forrasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aqui está falando da existência de dois povos e de que existia entre eles uma parede de separação. Essa parede separava o povo de Israel e os outros povos considerados gentios. Essa parede criava um obstáculo para que os gentios pudessem ter acesso às coisas de Deus.
A parede foi derrubada através de Cristo. E hoje, sendo judeus ou não, todos fazem parte do corpo de Cristo. A igreja sendo Cristo a pedra angular. Portanto, a igreja é o novo povo de Deus. Os crentes tornam-se novas criaturas em Cristo e parte de um novo grupo da humanidade reconhecido nas Escrituras. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 10:32. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. O apóstolo Paulo está recomendando, exortando aos irmãos de Coríntios que eles não fossem motivos de escândalo para nenhum tipo de povo, porque existiam os judeus, os gentios e a igreja de Deus, que seriam aquelas almas convertidas ao evangelho do reino de Deus, que passaram a fazer parte do corpo de Cristo através do santo batismo. Esse povo sempre existiu e não é fruto de uma reforma que surgiu por volta do século XV, XVI. A igreja é um organismo vivo, composta de almas que somos nós, e não uma igreja física ou um prédio com paredes de concreto. Mas sim, somos parte de um edifício que é a igreja. Seríamos uma pedra e Jesus a pedra fundamental. Jesus falou: sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou que estabeleceria sua igreja e que jamais seria destruída, e levaria o verdadeiro evangelho. Encontramos a igreja de Deus já em Atos dos Apóstolos. Atos 20:28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, Jesus, resgatou com seu próprio sangue. Então, estamos vendo que esse povo que surgiu de ambos os povos é o novo povo de Deus, a igreja. Mas seria a igreja de Deus a própria nação de Israel, com todas as formas e costumes do judaísmo? Não houve nenhuma reforma? Todos os costumes continuariam na igreja de Deus? Não, pois foi derrubada a parede de separação, e essa parede foram os vários ritos, práticas, solenidades feitas até Jesus, que foram derrubadas na cruz. E hoje não é mais necessário guardar festas judaicas como das primícias, Yom Kippur, das trombetas, pois eram festas que eram sombras das coisas vindouras que apontavam Jesus e foram cravadas na cruz. Eram exatamente essas práticas que eram a parede de separação do povo judeu dos gentios. As festas tinham o objetivo exclusivo de sacrifício, como está em Deuteronômio 12. Essas festas tinham o sentido de ritualística que apontava o verdadeiro Messias. Uma vez que Cristo derramou seu sangue na cruz, todas elas tiveram seu cumprimento. Hoje não existe mais cabimento para um cristão fazer a festa do perdão, o Yom Kippur. O livro de Hebreus 9 fala claramente que já não temos sacerdotes que iam com sangue de bodes oferecer pelos pecados do povo e de seus próprios pecados, porque eles eram imperfeitos, mas temos um sumo sacerdote perfeito, que compareceu a um santuário não feito por mãos humanas, mas porém no mesmo céu, no santíssimo lugar, compareceu perante Deus.
e realizou de uma vez por todas a expiação dos nossos pecados. A morte e a ascensão de Cristo foi o verdadeiro Yom Kippur. E por que haveríamos de escolher ainda a data do judaísmo para continuarmos a fazer memória de pecados? Vamos ver agora em Hebreus que essas coisas tiveram seus objetivos. Hebreus 9, 6 ao 9. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Bem, a Igreja não pode ser totalmente contrária às leis e às práticas judaicas que permaneceram e nem pode estar praticando o paganismo, pois foi o que aconteceu até o 3º século da Igreja cristã. Houve um desvio da Igreja no 1º século daqueles que queriam radicalizar, querendo colocar circuncisão dentro da Igreja, até que houve o Concílio de Jerusalém, Atos 15, que queriam impor todo aquele jugo do judaísmo em cima dos gentios. Atos 15, 5 ao 10. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo uma grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Passado tempos depois da morte dos discípulos, houve uma repulsa por parte dos gentios, trazendo o paganismo para dentro da Igreja. E festas pagãs começaram a ser comemoradas, como o Natal no dia 25 de dezembro, que não era o nascimento de Cristo, e sim a data do nascimento do Sol invicto. Começaram práticas como a guarda do domingo, o primeiro dia da semana. Depois veio a instituição da Trindade no 3º século com o Concílio de Nicéia e outras práticas, como adoração à imagem de esculturas, havendo assim uma paganização da Igreja, se tornando inimiga do judaísmo. E por volta do 1º século, houve uma tentativa de judaizar a Igreja. Então a Igreja de Deus corre tanto o perigo do apelo pagão de tentar levá-la ao paganismo, como também tentar levá-la ao judaísmo. Vejamos em Colossenses. Colossenses 2, 13 ao 19. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, juntas e ligamentos referem-se aos ensinamentos, à doutrina que jamais poderá ser mudada, pois veio do próprio Deus através de seus profetas, dos apóstolos, dos cristãos primitivos e do seu Filho Jesus, sendo a característica da Igreja cristã. Nós sabemos que o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus. Foi um pacto feito em Abraão, e este povo era considerado e é considerado o povo peculiar de Deus. Mas com a vinda do Filho de Deus e a rejeição, Israel passa por um juízo, o Senhor Jesus Cristo. Já antevendo que aconteceria isso com o povo de Israel e os profetas também, o profeta Daniel profetiza a respeito da nação de Israel. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, já estava determinadas 70 semanas, que dá 490 anos, sobre o povo de Israel. Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, seria feito um concerto da última semana através do Messias, que morreria na metade da semana. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Ele morreu e a aliança continuou ainda mais 3 anos e meio, onde se deu a eleição dos 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribo, que são os primeiros cristãos que tiveram o privilégio de ouvir a mensagem de Deus, do verdadeiro Evangelho, e eles pertenciam à casa de Israel, eram judeus na carne. Aí, desde que houve a rejeição total, a salvação passou para os gentios. Paulo e Barnabé disse até mesmo no discurso em Éfeso: haja visto que vós não se achais dignos de receber a palavra, nós voltamos aos gentios, porque está escrito que Jesus seria dado de luz aos gentios. Então, a salvação, ao término das 70 semanas, ela é interrompida, tirada das mãos de Israel e dada agora a este novo povo que é a Igreja, o novo povo de Deus. Esta rejeição é temporária até o cumprimento da entrada dos gentios.
sendo que, durante este período, é possível um judeu na carne ingressar na igreja, desde que ele se converta a Cristo e passe a fazer parte da doutrina dos ensinamentos de Deus. E aí encontramos na leitura de 1 Pedro, onde é confirmado que aquele mesmo privilégio que era dado a Israel passa a ser agora da igreja. 1 Pedro 2, 9 ao 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Todos os povos careciam da misericórdia, inclusive os judeus, pois Jesus veio para os seus e os seus o rejeitou. A Igreja de Deus está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. Ela não pode ser nem judaizada e nem paganizada. Essa parede que muitos obreiros tentam trazer de volta já foram derrubadas. Hoje o cristianismo se paganizou demais, se afastou, criando uma aversão contra tudo que vem da Bíblia, e todas as leis que vêm de Deus são tidas como somente para judeus. Por exemplo, o sábado não é judaico, apesar dos judeus terem aceito este dia e ter guardado, mas o sábado ele vem desde a criação. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Adão e Eva, nossos pais, que foram criados no Éden, eles guardaram o sábado, porque eles receberam das mãos de Deus. Todos os profetas, os patriarcas, guardavam o sábado, porque era dia da criação. Assim como hoje, que ainda resta um dia sabático para o povo de Deus, que é o 7º dia. Hebreus 4:9. Portanto, resta ainda um dia sabático para o povo de Deus. Mas agora, aqueles sábados que existiam, sábado de Páscoa, do dia do perdão, Yom Kippur, esses sábados eram sombras, não foram criados no Éden. Esses foram cravados na cruz do Calvário, não tendo mais necessidade de estarmos separando esses dias. Uma carta foi escrita aos gentios, que você pode ver em Pedro. 1 Pedro 1, versos 1. Nessa carta, Paulo se refere aos gentios circuncidados espiritualmente. Ele chama de povo escolhido de Deus, povo peculiar de Deus. Palavra esta usada lá em Êxodo, usada somente para o povo de Israel, e hoje Pedro, nesta carta, diz que a igreja é essa nação sacerdotal, o povo escolhido para anunciar a salvação. Então, a salvação veio dos judeus por intermédio do Senhor Jesus, passando para todos, e quem anuncia a salvação é a igreja, e não mais Israel. E a igreja hoje é formada por judeus, gentios e todos que obedecem à palavra de Deus, pois houve uma mudança do antigo concerto para um novo concerto. E se houve um novo concerto, havendo uma mudança de sacerdócio, há mudanças de lei. Houve a mudança de sacerdócio de Melquisedeque para a igreja. E tudo que apontava a Cristo, que estava ligada a esta ritualística
dentro deste antigo pacto, foi cravado na cruz. Hoje a Igreja está edificada sobre os fundamentos, sobre os ensinamentos apostólicos e proféticos, não mais sobre os fundamentos da lei mosaica, que apontava Cristo. Isso foi cumprido e teve seu valor sendo cumprido na cruz. Agora, vamos ver onde está confirmando que a salvação passou dos judeus para a Igreja. Mateus 21, 33 ao 45. Ouçam outra parábola. Certo homem, proprietário de terras, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da vinha enviou-lhes outros servos em maior número, mas os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? Eles responderam: fará que esses perversos tenham um fim terrível e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus disse-lhes: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Então, esta parábola quer dizer que o sacerdócio saiu das mãos dos judeus e agora passou à Igreja, que representam estes novos arrendatários, porque os primeiros arrendatários tinham a missão de levar o Evangelho. Lembrando que essa rejeição do povo de Israel é temporária até o cumprimento dos gentios, e na vinda do Messias, Israel se converterá em prantos ao olhar para o Senhor Jesus, esperados pelos cristãos, como eram chamados na Bíblia. Antes não existiam esses três povos: judeus, gentios e igreja. O primeiro povo que existiu foram os gentios, tanto que Abraão ele veio da terra de Ur dos caldeus e era gentio e foi chamado por Deus ainda sendo gentio e incircunciso, e Deus justificou Abraão, não sendo necessário ser de Israel, pois quando Cristo morreu, ele morreu a favor de toda a humanidade, mas é necessário que aceitemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e mediador. E depois que Abraão foi escolhido a ser pai de muitas nações, sendo nosso pai na fé,
disse que tanto judeus como gentios convertidos são herdeiros segundo a fé. Mas a nação escolhida no início foi exaltada sobre todas as nações. Diz que essa nação foi a nação escolhida e o povo peculiar. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Colossenses 3:11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, citas, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Quando os pecadores aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem mais que ser considerado judeu ou gentio. Dentro da ótica divina, as velhas distinções desaparecem. Os homens se tornam novas criaturas e parte de um novo grupo da humanidade. Eles são agora membros da Igreja de Deus. Este apelo de dizer que nos últimos dias os judeus vão se converter em massa não tem fundação bíblica, pois só será tirado o véu em massa dos judeus quando o Messias vier. Isso você encontra em Zacarias 12, que está claro que quando Jesus vier nas nuvens dos céus, eles verão o Messias voltando e dirão: era este que nós aguardávamos. E quando o Senhor Jesus tocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, eles verão que era o mesmo ao qual seus pais traspassaram e se converterão amargamente chorando em prantos. A Bíblia diz que os judeus se converterão em massa quando eles disserem: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa condição é somente válida para a nação de Israel, mas para nós o momento é agora para termos assegurado o plano de Deus, a ressurreição da vida, para sermos participantes do reino de Cristo e da regeneração da terra. Teremos que fazer um concerto hoje com Deus e passar pelo processo do batismo nas águas, que é hoje a circuncisão, sendo necessário que recebamos o Espírito Santo em nossas vidas para sermos guiados na verdade. O apóstolo Paulo diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O Espírito Santo é um selo, é o Espírito Santo. Estando no crente, vai dar frutos e dons conforme a vontade de Deus. Para as nações, Cristo é a rocha que despedaça as nações. Vamos ver em Daniel. Daniel 2:34 ao 35. Estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Daniel 2:44 ao 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos,
e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Apocalipse 11, 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Isaías 8, 14 ao 15. Para as nações, Cristo é a rocha que despedaça as nações, e para Israel, Cristo é a rocha rejeitada. Então, ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Cristo hoje é uma rocha rejeitada. O judaísmo ortodoxo não aceita Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que eles estão encurvados. E diz em 1 Coríntios 3 que existe um véu, e este véu não foi tirado ainda, e só será tirado quando eles aceitarem Jesus. Alguns judeus dizem que Jesus foi um apóstata, e outros que nem existiu e nem ressuscitou, e acabarão por final caindo da graça e rejeitando totalmente o Messias. Mas para a igreja, Cristo é a pedra fundamental da esquina, como em Efésios. Efésios 2, 20 ao 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim glória ao teu santo nome, por teu amor e por tua fidelidade. Ao nosso Deus e Pai, único Deus verdadeiro, que habita na luz inacessível, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua palavra é luz que alumia todos os homens. Abre nosso entendimento, desperta-nos para o conhecimento da tua palavra, da luz que vem de ti e da esperança da vida eterna, que por meio da tua palavra, Senhor e Deus, nos falou o teu Filho, Jesus, o qual o Senhor o fez Senhor e Rei sobre nós, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém.